Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos aí, mesmo na quarentena, para alcançar seu objetivo? Hoje uma aula sobre códigos e linguagens, que é a parte que eu dou para o terceiro colegial e o professor Vili dá para o extensivo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o cinema brasileiro, tema da redação do Enem do ano passado? Vamos lá então? O cinema é conhecido como a sétima arte. Por que ela é a sétima arte? Porque as outras seis já existiam na Grécia Antiga. Já existia música, dança, pintura, escultura, literatura e teatro. É a sétima arte. Mas você concorda que isso não abarca tudo? Tenho certeza que você deve estar se perguntando. Cadê a fotografia? Cadê a moda? Né? Então eles fizeram outra classificação. Veja só. Olha lá. Fotografia, oitava arte, a história em quadrinho, a arte digital e assim vai. Bem, para alguns também a gastronomia entraria aqui, arquitetura, mas aí é uma discussão que não cabe aqui nesse momento e nessa aula, tá certo? O nosso cinema sofre de uma concorrência desleal com o cinema americano. Todo mundo sabe, o único país do mundo em que o cinema nacional vence o cinema americano é a Índia, que eles têm a Bollywood deles. Né? Nos outros países, assim, França, Itália, 50%, 50%. E no resto do mundo é o massacre da Serra Elétrica, não é diferente aqui no Brasil. Isso porque no Brasil nós temos um problema sério. Né? Qual é? Nós somos um país de 100 telas. Nós não, foi o tema da redação do ano passado, e a gente precisa democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Vamos pegar o estado do Acre? O estado do Acre inteiro tem menos que 10 salas de cinema. Tenho certeza que o shopping perto da sua casa, pelo menos 6 salas de cinema ele tem. O Acre inteiro tem 10 salas. Então, tem poucas salas no Brasil e são mal distribuídas. Foi ano passado, retrasado, que a gente conseguiu superar o número de salas dos anos 70. Então, o que acontece? Isso é um problema. Esse é um funil que afunila a produção nacional. Então, vamos pegar cinema brasileiro? Tem filmes que já foram para o exterior, foram financiados com dinheiro público, ganharam prêmios e nunca passaram no cinema brasileiro, porque não tem espaço. Tudo bem? Porque, vamos lá, tem 6 salas no cinema, vão lançar um filme de super-heróis. 5 salas são para aquele filme americano. E aí não tem lugar para o filme brasileiro. O governo fez uma lei de cotas, né? Todo cinema tem que um número de filmes brasileiros passar por ano, mas eles ludibriam isso, eles driblam essa lei, né? Fazendo o tal do Festival de Cinema Brasileiro, por exemplo. Então eles passam mesmo um filme, né? Segunda tarde, segunda noite, terça tarde, terça noite, quarta tarde, quarta noite. Então eles passam 10, 12 filmes numa semana só, numa sessão cada uma e cobrem a cota. Por isso que o nosso cinema não consegue ir pra frente, tá bom? Entre outros motivos. Tudo começou, você sabe, né? Quem inventou o cinema foram os irmãos Lumière, na França, no final do século XIX. No Brasil também, no final do século XIX, os irmãos Segreto trouxeram, né, um mecanismo para cá e vão filmar as primeiras imagens da Baía de Guanabara. Nos anos 40 e nos anos 50, nós já tivemos as nossas Hollywoods. O estúdio Veracruz, que era em São Bernardo do Campo, e o estúdio Atlântida, no Rio de Janeiro. As filas no cinema brasileiro nos anos 40 e 50 eram para ver filmes nacionais. A famosa chanchada, que era um musical, tá certo? Uma comédia musical. Era ali que passavam as musiquinhas de carnaval do ano seguinte. Quem não fosse assistir ao cinema não saberia cantar no salão de carnaval a música. Ali grandes comediantes surgiram, como o Oscarito, que é o nosso, né, Jim Carrey, o Grande Otelo, o Zé Trindade, a Dercy Gonçalves. Como fazia muito sucesso, o que os americanos fizeram? Começaram a sucatear os estúdios brasileiros. Como lâmpadas, maquinário, química, tudo era deles. O que aconteceu? Eles aumentaram os impostos, os valores, não enviavam e pouco a pouco foram sucateando o cinema nacional e os 2 estúdios quebraram, tá certo? Muito bem, apesar de tudo isso, nosso talento não foi quebrado. E em 62, a gente vai ganhar a primeira vez um grande prêmio internacional de cinema, com o Pagador de Promessas, que ganha a Palma de Ouro de Cannes. Vamos lembrar? Primeiro é o Oscar, depois é a Palma de Ouro de Cannes, depois o Urso de Ouro de Berlim, tá certo? Do Festival de Berlim. Nós ganhamos, então, foi o único prêmio internacional até hoje que a gente ganhou com o melhor filme. Nos anos 60, surge o cinema novo, que é o nosso cinema de exportação. Se você for estudar cinema em Roma, em Nova York, em Paris, se for um bom curso de cinema, você vai ter aula sobre cinema novo. Vamos lá? O que é o cinema novo? O grande, né? O grande nome, expoente disso é o Glauber Rocha, um cineasta baiano, um dos gênios da cultura brasileira. Vamos lá? O que eles fazem? Como eles não tinham estúdio, a iluminação tem que ser natural, a luz do sol. Isso muda completamente o horário da gravação, o diafragma. Como eles não têm muito rolo de filme, não pode ficar assim, corta, corta, corta. Então tem cenas que demoram minutos e longuíssimos. Né? E isso é uma coisa muito rara no cinema. Então o brasileiro começou a dar uma aula de cinema para os estrangeiros. Então os atores não são atores mesmo, a maioria são pessoas da cidade onde eles chegam. Então é quase um projeto social. Porque eles chegavam num lugar, sobretudo no Nordeste, por isso eu coloquei um cangaceiro ali, né? E se instalavam na cidade. Era um projeto educacional. Então os moradores da cidade, né, os comerciantes da cidade estavam todos envolvidos nesse projeto. Então são filmes em preto e branco, de baixo custo, tá certo? De temática social, tá certo? Sobretudo com pouca ação e muita fala, tudo bem? Esse é o famoso cinema novo. Um dos maiores exemplos disso, Nelson Pereira dos Santos, também outro gênero do nosso cinema, que fez Vidas Secas.
certo? Muito bem. Chegamos nos anos 70. Nós vamos ter então a pornochanchada. O que é pornochanchada? Chanchada é uma comédia musical. A pornochanchada é uma comédia com pitadinhas de malícia. Sexo explícito só depois do fim da ditadura em 82, com a reabertura política. Tá certo ou não? Aqui estão as maiores bilheterias do nosso cinema. Tudo bem? Costinha, Vera Fischer, os maiores bilheterias do nosso cinema estão aqui. Por exemplo, né? Olha lá, Dona Flor e seus dois maridos, né? A Dama da Lotação. Sempre a Sônia Braga estava presente nesses filmes. Só vai ser superado essa bilheteria absurda, que eram 10 milhões de pessoas, ou vamos ser sinceros, tem uma vergonha, né? Um país de 200 milhões de pessoas, um filme conseguir 10 milhões, tá certo? Só nos anos 70, porque tinha mais sala de cinema nos anos 70 do que mais recentemente, tá certo? Isso só vai ser superado nos anos 2000 com Tropa de Elite. Hoje, a maior bilheteria do cinema nacional, tá certo? É um filme do Edir Macedo, mas ele comprou todos os ingressos para poder falar, né, que os filmes dele são, a vida dele é o maior recorde do cinema nacional. Então, Os 10 Mandamentos, tá certo? Agora, a minha Mãe é uma Peça também conseguiu superar, tá bom? Muito bem. Outros grandes nomes dos anos 70 do cinema nacional, Mazzaropi, que eternizou Jacatatu, e né, Zé do Caixão, que fazia filmes de terror, faleceu recentemente. Certinho? Muito bem. A ditadura, tudo tem bônus e tem ônus. Se teve uma coisa boa na ditadura, foi a Embrafilme. A ditadura criou uma agência do cinema nacional para poder divulgar o nosso cinema lá fora. Tempos bons, né, em que militares achavam que cultura era uma coisa positiva para o país, tá certo? E até isso que era bom, o Collor destruiu. Ele vai entrar para o governo e ele acaba destruindo a Embrafilme, e aí nos anos 90 o nosso cinema entra numa crise absurda, né? Só fazem sucesso ali naquela época Trapalhões e a Xuxa, que vai ter sua função, os dois. Xuxa e Trapalhões mantêm o cinema nacional funcionando, portanto, mantém treinando profissionais, para quando o cinema voltar com força total, tem gente treinada para ser engenheiro de som, editor, figurinista, concorda? Essa é a importância da Xuxa e do Trapalhões no cinema nacional. E acontece? Não lembro se foi em 91 ou 92, uma vergonha, nenhum filme brasileiro foi lançado. É uma vergonha para um país que tem a 20ª maior economia do mundo, não tem nenhum filme sendo feito. E aí tudo começa a mudar com a retomada, né? Em 95, Carla Camurati, uma atriz da Globo, sem muita pretensão, faz um filme chamado, né, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, e deu mais de 1 milhão de espectadores. Ficou quase um ano em cartaz. Um filme fica em cartaz 2 semanas, 3, esse filme ficou 1 ano em cartaz. Porque tinha poucas cópias e todo mundo queria assistir. Então ela ficava, sei lá, 3 meses em São Paulo, depois ia 3 meses para o Rio de Janeiro, depois 3 meses em Belo Horizonte. E aí o filme fez 1 milhão de espectadores e as pessoas perceberam que as pessoas queriam ver de novo o cinema nacional. Então essa é a retomada do cinema nacional. Um exemplo disso, né, é que em 4 anos, 3 vezes a gente foi indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Nós não ganhamos, mas fomos indicados. Com O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil. Né? Brasileiro, segundo Nelson Rodrigues, nós temos a síndrome de vira-lata. A gente só vai aceitar que a gente é bom quando o estrangeiro diz que a gente é bom. Tem gente que só vai aceitar que o cinema nacional é bom quando ganhamos o Oscar de filme estrangeiro. Se para você esse é um critério, tá aqui, ó. Em 4 anos, 3 vezes indicados, tá certo? Mas a grande retomada mesmo vai ser nos anos 2000, com um filme que entrou para a história do cinema. Qualquer bom crítico de arte do mundo inteiro vai dizer para você, um dos filmes mais importantes feitos no mundo a partir do ano 2000 foi Cidade de Deus, que concorreu a 4 Oscars. Não ganhou, mas concorreu a 4 Oscars, tá certo? Isso mostra a força do cinema nacional. Tem muita coisa boa no nosso cinema. Do que a gente conversou aqui, quais são as coisas mais importantes? Estudar um pouquinho lembrar que a gente já teve 2 Hollywoods, Atlântida e Veracruz, anos 40 e anos 50. Lembrar do cinema novo, Glauber Rocha, quais são as características do cinema novo, tá bom? E a retomada em 95 com a Carla Camurati e o Carlota Joaquina. Só para terminar, né? Falei para você que é o Oscar, depois a Palma de Ouro de Cannes e depois o Urso de Ouro de Berlim. Qual o grande prêmio do cinema nacional? O sonho de todo ator brasileiro é ganhar um Kikito. Porque o nosso maior festival de cinema é em Gramado, no Rio Grande do Sul, e esse é o Kikito. É uma homenagem a uma tribo que tinha lá no Rio Grande do Sul, indígena. Tá bom? Faça bons estudos, nós vamos soltar uma lista com exercícios. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau!